Mas vamos lá, vamos que teve treta em Brasília hoje. CPMI do dia 8, troço esquentou muito. Senadora Elisiane Gama e deputado... É Gama ou Grama? É Gama. Ah, Grama é o que ela come. Gama é o sobrenome da senadora, Favinato. Senadora Elisiane Gama, deputado Marco Feliciano. Ambos evangélicos se tretaram na CPMI do 2 8, barraqueiros também, né? do dia 8, dois barraqueiros. Mas o deputado foi chamado de misógino pela senadora e respondeu à altura dizendo que ela estava irritada porque ela não consegue entrar nas igrejas. Ambos são evangélicos, é importante dizer esse detalhe. E o deputado respondeu que a senadora não consegue entrar nas igrejas do estado onde ela foi eleita sem ser vaiada. E aí o bicho pegou na CPMI do dia 8. Ao invés de estarem tratando de outros assuntos, se algalfinharam em pleno engalfinharam. Quase se mataram. É isso, Pavinatão. Treta na CPMI. Mas o que é que um falou pro outro, você sabe? Que um falou pro outro. A senadora chamou o deputado Marco Feliciano de misógino. Misógino. Aquele discurso de sempre da esquerda para quase todo mundo. Copia e cola. Você sabe o que é misógino, Beth? Não. Misógino é aquele que tem preconceito contra a mulher. Pelo único motivo de ser mulher. Ridículo. A esquerda agora, tudo é misógino. Por exemplo, se eu falo pra você... Porra, Beto, você tá no telefone, hein? Não tá prestando atenção. Tô sim. Aí você vai... Aí se você é da esquerda, você fala assim... Você é misógino. Ah, mas eu não sou É da tudo esquerda. misógino. Então eu não vou nem aprender essa palavra aí que não me interessa. Tá, mas Sou da tem direita. muito misógino, mas eles sempre falam que tudo é misógino. Aí ela chamou o Marco Feliciano, de misógino. Horror. Óbvio, o discurso normal da esquerda. O Marco Feliciano respondeu que ela só estava irritada porque ela não tem condição mais de entrar nas igrejas evangélicas do estado dela, porque o estado do Maranhão, importante dizer, Porque o mesmo ela vai estado... ter combustão espontânea? Por Não, que porque que ela tem é condição? vaiada todas as vezes que ela entra na igreja. Então, em função de não poder mais entrar nas igrejas, o pastor Marco Feliciano disse que ela só estava irritada. E aí o fogo acendeu a 100 graus na CPMI. Nossa senhora, vamos lá. Bom, essa CPMI do 8 de janeiro, ela tem uma coisa bastante sui generis, né? Ela foi uma CPI que o meu querido amigo Cláudio Dantas, ele fez uma frase muito interessante. Toda CPMI no Brasil, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O que é isso? É uma CPI mista, misturada. Porque pode ter uma CPI de deputados, pode ter uma CPI de senadores. Mas quando deputados e senadores se unem... É mista. É mista, exatamente. Aí eles viram um megazord. Né? Aí a CPMI é o megazord da CPI. Comissão. Eles vão fazer um recorte, vão chamar pessoas. Parlamentar, porque é feito pelo parlamento, que é o poder legislativo, que no Brasil faz tudo menos legislar, e quando legisla sai uma bela de uma arroba que só... Olha... Quando eu for falar besteira, eu vou falar assim. Quando eles legislam, sai umas... Exatamente. Assim eu evito de falar besteira. É uma boa saída, não é? Então, aí, quando eles legislam, eles só fazem... E na comissão parlamentar de inquérito, inquérito é investigação. Né? Inquérito é investigação. Eles vão investigar o quê? Qualquer coisa que eles quiserem. É um instrumento que o Poder Legislativo tem. No 8 de janeiro, se quis descobrir, né, por que aquilo aconteceu no Brasil. Por quê? Quem financiou? Quem tem que ir preso? Quem não tem que ir preso? O governo Lula, né, o próprio Lula, no dia seguinte, falou, eu vou investigar, nós vamos investigar, nós vamos chegar no financiador disso aí, nós vamos chegar no financiador do fascista, da democracia. Né? Nós vamos o que está acontecendo. Ele disse que no polícia você buliu a senhor. Essa menina, quando se assanha, ela faz sucesso, ela dá o show. Ela me disse que vai subir no palco para fazer striptease. Né? Sozinho com a vida. Né? E aí, do nada, ele não queria mais investigar. Começou a trabalhar para a CPMI não sair. Quando vazou o vídeo em que aparecia o G. Dias, que parece
né? Ele apareceu na cena do crime. Ai, meu Deus. Ele apareceu na cena do crime e ninguém quis investigar. Mas como foi vazado que esse vídeo estava escondido do povo brasileiro, o governo correu, né? Falou, não, agora temos que fazer a CPMI, mas até o momento ele está blindado. Ninguém foi ouvir o G. Dias até agora. Tanto que se diz que essa CPMI ela começou em pizza. Ela foi montada, a base maior dela é do governo Lula, e a gente só viu barraco até o momento. Só teve barraco. Nada que se aproveite foi feito naquela CPMI. Na semana passada teve o depoimento do hacker, o famoso hacker da Carla Zambelli, o Walter Delgatti Neto, que é aquele que fez a Vaza Jato, que entrou lá nas mensagens do Moro, do Deltan, ajudou a acabar com a Lava Jato. Ele foi lá na CPMI, só respondeu o pessoal da esquerda, não respondeu nenhuma pergunta do pessoal da direita, nenhuma. Só o Moro que perguntou e ele ofendeu. Foi com as 4 patas, só faltou ele chamar o Moro de... Mas ele falou coisas muito estranhas. Ele tentou enredar o Bolsonaro no 8 de janeiro, enredar o Bolsonaro com questão... Mas ele também enredou ministros do TSE, ou seja... Essa fala do Walter Delgatti só dá para dizer uma coisa, ou tudo é mentira ou tudo é verdade. Como ele falou um monte de mentira, porque ele deu vários depoimentos contraditórios, não prestou para nada. Então é uma CPMI que não prestou para nada até o momento. E hoje nós vimos casos de família. Exatamente. Eu acho que devia trocar o Arthur Maia da presidência e chamar a Cristina Rocha. Porque ia ser entretenimento para a família brasileira. A Cristina Rocha apresentando a CPMI do 8 de janeiro. Uma CPMI que é bom lembrar, Pavinato, além de tudo que você disse, já nasceu morta porque 2 cargos extremamente importantes de uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, são o presidente da CPMI, que pauta, e o relator, que faz o relatório, que vai ser votado, aprovado ou não pelos outros membros da CPMI. Ambos são do governo. Então ela já nasceu morta. Ou pelo menos ela já nasceu com o critério de blindar o governo federal bem. E ela está conseguindo isso. Nesse aspecto de blindagem do governo federal, haja visto a questão das imagens que foram solicitadas pela CPMI ao Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça disse que não podia, e esse negócio está indo para lá e para cá. Parece que essas imagens em algum momento devem chegar à CPMI. Mas para ver o samba que aconteceu com um conjunto de imagens... Verdade. Dá para demonstrar o poder da blindagem que essa CPMI teve. Por isso ela já nasceu morta. Entendeu por que essa CPMI não vai dar nada, Beth? Entendi sim. Agora, barraco tem. Agora, você acha confortável o povo brasileiro pagar o que gasta? Porque foram já 12 bilhões em emendas parlamentares. O povo brasileiro já perdeu 12 bilhões. Fora isso, tem o salário desse pessoal. Esse pessoal ganha 41.600 por mês. Mais moradia, tudo. Mais plano de saúde, tudo. Mais verba de gabinete, mais passagem de avião. Devia mandar de pau de arara, né? Visitar os estados. Mais tantos, pode ter, acho que até mais de 30 assessores cada um pode ter. Ou seja, o brasileiro que não está... A gente não está podendo comer mais um caviar beluga dia sim, dia não. Tá difícil, não tá, Beth? Faz muito tempo. Tá difícil comer um caviar. E a gente vê esse pessoal... A gente vê esse pessoal ganhando tudo isso para não fazer nada? Pois é. Pois é. Tem só alguns, Pavinato, que não estão comendo caviar, tá? Vale lembrar que tem gente que está comendo, está viajando, fazendo turismo pelo mundo inteiro. Quem? Meu amigo. Eu não sou. Tem muita gente. Mas aí. deve ser muito safadão. Vocês não estão deve ser muito correta. safadão quem está fazendo isso. Pois é. Deve ser muito safadão, enquanto o povo passa fome. Então vamos embora. Nós, como parte, pelo menos eu, como parte integrante do povo, né? Sigamos. Ricardo! Sem caviar. Duvido que você se enfie em classe econômica. Sem beluga. Vambora. Sigamos aqui que tem Bom, mais. CPMI é isso. O Brasil tem que lamentar. Nós estamos vendo esse show de horrores, nós estamos pagando por esse show de horrores, e hoje ainda Marco Feliciano e a Elisiane Gama. Aliás, esse ponto que eu queria entrar, porque tudo na política hoje, eles colocam Jesus Cristo no meio. Sabe o que mais me revolta? O que me revolta é o fato de, coitado de Jesus,
Faz 2000 anos que Jesus está sendo crucificado todo santo dia. Verdade. Todo santo dia. Jesus está sendo crucificado. Cada um parece que tem a posse de Jesus. Cada um acha que tem a propriedade de Jesus. Se tem uma mensagem que Jesus deixa a quem está disposto, a ler o Evangelho, é uma mensagem de amor. É uma mensagem de compaixão, de perdão. Se existe uma lei que pode ser extraída do Testamento Novo, como diz o meu querido amigo, pastor, professor Davi Lago, doutor Davi Lago, é a ética radical do amor. A ética radical do amor. Amor pelo próximo, inclusive, e especialmente. E nos ensina a perdoar, porque Deus perdoa. E quando eu vejo 2 deputados, um deles pastor, me desculpe, muitos eleitores dele nos assistem, usando a igreja, usando o evangelho, usando a palavra de Cristo, para falar mal de uma colega. Eu também não gosto da Elisiane Gama. Acho que ela presta um grande desserviço para o esclarecimento do 8 de janeiro. Aliás, acho que ela presta um serviço certo, um serviço inequívoco ao governo Lula para que esses crimes nunca sejam elucidados. Ela trabalha para que a gente não saiba o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ou seja, ela faz o contrário daquilo que ela deveria fazer. Ou seja, ela prevarica. E prevaricação é crime. Eu também não gosto da Elisiane Gama. Porque quem deveria ter sido chamado para esta CPMI do 8 de janeiro era o G. Dias. Porque como autoridade, chefe, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ocupada por Luiz Inácio Lula da Silva. Como homem de confiança de mais de 2 décadas. E tem muita gente nova que nos assiste que não tem isso de vida. Não tem isso de vida. E eles têm uma amizade de mais de 2 décadas, mais de 20 anos, e ele foi escolhido para gerir a segurança do presidente, da presidência, do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, da Granja do Torto. E este homem, amigo, homem de confiança, ministro do governo Lula, do presidente Lula, escolha pessoalíssima, tão pessoal quanto a escolha do ministro do STF, o seu advogado, o ministro Cristiano Zanin, do qual nós falamos ontem. Este senhor, um membro do Exército Brasileiro, um general do Exército Brasileiro, Gonçalves Dias, que, apesar de homônimo do poeta Gonçalves Dias, não traz nenhuma poesia, nem nas suas ações, nem nas suas falas, nem na sua aparência física.
porque a aparência física. Eu não estou sendo aqui uma pessoa preconceituosa. Eu não estou falando aqui de estética, de feio e bonito. Eu estou falando de aparência física, porque ele não tem poesia na aparência física. Porque a poesia é o retrato, ela é a aparência, ela emula a emoção. E Gonçalves Dias, o general de Lula, não tem poesia nem na aparência física, por quê? Diante de vândalos quebrando instalações públicas, ele se manteve impassível. Impassível não, ele se manteve impotente. Ele se manteve até compreensível. Ele se manteve inerte. Parecia que lhe faltava a visão. Ou ele decidiu fechar os olhos. Porque quem está diante de uma cena de destruição, de depredação, de violência, de insânia, de loucura, esboça alguma reação. Ou é insano, ou é criminoso, ou sabia que aquilo ia acontecer. Mas Elisiane Gama, que bateu boca com Marco Feliciano, nunca deixou que Gonçalves Dias fosse convocado para a CPMI. Nunca deixou. E, recentemente, quando Gonçalves Dias foi inserido no inquérito do 8 de janeiro, que tramita debaixo da asa do Supremo Tribunal Federal, a Elisiane Gama, enganando o povo brasileiro, fazendo uma malandragem com o povo brasileiro, ela diz, agora vamos convocar o ministro Gonçalves Dias. Para quê? Porque agora ele é parte de um processo e, como parte, ele tem o direito de mentir. Primeiro, ele tem direito em ficar em silêncio. E, como parte investigada, ele passa a ter o direito de mentir. Então ela chama o Gonçalves Dias para depor nesta CPMI, que já começou em pizza. Só no momento jurídico em que ele tem o direito constitucional de mentir. Por que é que não chamou antes? Chamou o hacker da Carla Zambelli. Chamou o Vacef por causa de relógio. Mas não chamou a autoridade de Estado maior que estava presente, que viu com seus próprios olhos alguém depredando o Palácio do Planalto, Palácio do Planalto não, a Câmara dos Deputados, o Senado, o STF, que viu, está lá, filmado, na cena do crime. Prova dentro da cadeia de custódia, tinha que ser ouvido imediatamente para que não pudesse mentir. Mas ela esperou muito malandramente que ele se tornasse um investigado aos olhos do Supremo Tribunal Federal, para que agora vamos chamá-lo. Agora para que ele tem direito de mentir? Então é claro que qualquer um que tem decência nesse país, qualquer um que tem decência nesse país, vai perder a paciência com Elisiane Gama. Vai perder a paciência total com Elisiane Gama. Que é uma vergonha. Ou esta mulher usa dinheiro público como quem usa papel higiênico, porque pagaram um salário e todas as verbas que ela tem para que ela cumpra porcamente a função que ela ganha a peso de ouro para cumprir. Ou ela realmente é mal intencionada. Então é fácil perder a paciência com a Elisiane Gama. E o Marco Feliciano perdeu. Como já perdeu paciência tantas outras vezes. Mas o problema aqui é que ela se diz evangélica. Ela é evangélica? Evangélica, isso. E ele é um pastor. Primeiro, não é papel de um pastor fazer troça de alguém
Ah, você é vaiada na igreja. Tudo bem. Eu entendo toda a revolta contra a Elisiane Gama. Mas um pastor não pode dizer isso. Ele é um político também. E se ele se apresenta como pastor, ele tem que ter uma grandeza moral maior que da Elisiane Gama. Ora, o que significa a palavra pastor? Aquele que conduz. O que significa a palavra pastor? Aquele que conduz pelo caminho certo. E se ele conduz pelo caminho certo, ele sabe o caminho. Ele evita as pedras, ele evita os abismos, ele evita as intempéries. Ele sabe o momento de recuar, o momento de continuar. Ele sabe o momento de contornar. Por isso ele é um pastor. Porque se ele não sabe tudo isso, as ovelhas se perdem, as ovelhas morrem, as ovelhas não chegam onde devem chegar. Então ele tem que estar acima do rebanho. E quando ele se deixa tentar pela estupidez de Elisiane Gama, ele mostra que ele não é um bom pastor. Porque um bom pastor, tal como Jesus no deserto, tentado por Satanás durante 40 dias, saberia evitar esta armadilha de Satanás. Mas não. Ele não só se mostrou que não sabe conduzir, que não está acima do rebanho, como ainda usou de Jesus, da igreja, da fé, para descredenciar alguém. E se existe algo que o cristianismo não permite fazer, porque Cristo nunca descredenciou ninguém, muito pelo contrário, ele acolheu a todos. Existem outros textos na Bíblia, existe o Levítico que condena isso, existem salmos que condenam aquilo, existem cartas de apóstolos que condenam aquilo outro, mas da boca de Jesus você só encontra a ética radical do amor, o mandamento radical e fundamental do amor. O único momento que Jesus perde a temperança é com os vendilhões no templo. Só. Mas ele não amaldiçoa o vendilhão. Ele amaldiçoa o ato de vender. Aquele vendilhão continua sendo bem-vindo ao templo. Mas bem-vindo para fazer o que se faz dentro de um templo. Portanto, Jesus não é excludente. Jesus, ele inclui. Jesus é o símbolo, a filosofia cristã é o símbolo da civilização ocidental. E o que ele fez não é digno de um pastor. Eu sei que irrita, mas um pastor não pode cair nas artimanhas de Elisiane Gama. Porque senão vai acabar como ela. Comendo o quê? Então deixa o like aqui. Porque quem não deixar like, a energia negativa que eu tô jogando para quem não deixar like, se você conseguir andar 50 metros, se não der like, vai ser muito, tá? Ainda mais, isso é para quem, se você gosta de mim, se você gosta de mim, quem mandou você se apaixonar, problema seu.